Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Mestre possa estar conosco, conforme comentado na abertura, pelo nosso querido irmão Rui, possamos na noite de hoje encontrar tudo aquilo que aqui viemos em busca nessa noite. Respostas, equilíbrio, fortalecimento espiritual. E conforme nos foi anunciado, o tema das reflexões da noite vai ser a respeito da colocação, conquistando a serenidade. E a serenidade, quando nós vamos ver a definição, ela é um estado de estar sereno. É um estado onde a paz de espírito ela está reinando no ser de forma continuada. Então, nós já podemos fazer uma diferença, uma distinção entre serenidade e paz de espírito. Serenidade é a paz de espírito continuada. Nada abala, nada afeta. Já a paz de espírito é uma paz que muitas vezes é momentânea, em outros momentos ela é mais duradoura, mas em algum ponto ela se interrompe. Então é importante a gente fazer essa colocação já de início, por quê? Para nós entendermos a própria questão da paz de espírito contribuindo para a serenidade. De que maneira? A repetição, os momentos continuados da paz de espírito, lá adiante, na nossa caminhada espiritual, vão se refletir em um estado de serenidade. E aqui já deixei muito claro, lá adiante. Ah, Renato, mas a serenidade não vai ser uma conquista dessa existência? Irmãos, nós não podemos afirmar como vai ser o nosso plantio e a nossa colheita. E seria temerário dizer que um espírito não encontraria a serenidade em uma existência. Mas o que nós queremos aqui trazer é exatamente a questão material, a questão operativa, a questão prática da paz de espírito, contribuindo, então, para a serenidade. E nós vamos ver que, na atual existência, nos atuais momentos em que o nosso orbe está passando de transformação, de alteração, é bastante difícil nós termos um estado de paz continuado, uma serenidade. Tá? Não é impossível alcançarmos, mas não é para esse momento. E é importante destacar que as conquistas espirituais, e aí então a serenidade, ela é uma conquista espiritual, ou seja, uma conquista que nós vamos levar na nossa bagagem espiritual para as próximas existências. Esta conquista, ela ocorre através do quê? Do esforço, da dedicação, do querer realizar, do querer fazer. E tudo que exige esforço, e foi muito bem falado aqui na abertura, que o nosso processo de melhoria ele exige esforço. Conquistar a paz de espírito exige esforço. Conquistar lá adiante a serenidade de uma forma plena também vai exigir o nosso esforço. Nós vamos ver um pouco da literatura espírita, trazendo já de imediato a obra de Ângelo Agarró, Grandes e Pequenos Problemas. E ele nos fala a respeito da paz. Porque para a gente pensar em serenidade, nós vamos antes pensar na paz, que é a maneira, que é o caminho, que é o ponto inicial para a conquista da serenidade plena. Vejamos, a suprema paz é fruto do esforço despendido para desenvolver a inteligência e alcançar as culminâncias da bondade. O que nos interessa nessa citação? A palavra ou as palavras esforço despendido. Conquistar a paz exige esforço. Exige enfrentamento das situações que nos tiram a paz. Exige o enfrentamento, inclusive, de nós mesmos. Nós vamos continuar trazendo nosso querido Chico Xavier na obra O Espírito da Verdade, nos dizendo, no campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. Então, à medida que nós vamos evoluindo, naturalmente nós vamos conquistando a paz. A partir do momento que a paz vai se instalando em nós, ali adiante nós vamos conquistando a serenidade, aquele estado de paz continuado. E isso exige, como já falei, bastante esforço e dedicação. E aí, então, nas reflexões, isso é importante, a gente pode trazer alguns elementos, algumas ideias que nos ajudam a conquistar a paz. Ou que, por outra, algumas situações que evitam, não é mesmo? Que evitam o nosso desequilíbrio, que evitam a nossa perda de paciência,
que evitam aborrecimentos, que evitam problemas. Então, são atitudes que nós podemos ter que vão contribuir para quê? Para que a gente não venha experienciar situações que tirem a nossa paz, que tirem o nosso equilíbrio, que tirem o nosso bem-estar, que tire a nossa capacidade de raciocinar, não é isso? Porque quando nós estamos em paz, nós conseguimos pensar com mais clareza, conseguimos elaborar as questões de uma forma mais clara. Quando nós estamos em paz, nós conseguimos ter atitudes melhoradas. Quando nós estamos em paz, naturalmente nós podemos conquistar a companhia da espiritualidade benfeitora a nos auxiliar nas atividades, a nos esclarecer, a nos auxiliar no processo de melhoria física e espiritual. E aí, então, vejamos algumas ideias que a gente trouxe aqui, bem práticas do nosso dia a dia. Não temos aqui a pretensão de esgotar o assunto, não temos a pretensão de dizer o que a gente deve fazer ou não, mas são algumas coisas que a gente pode levar para reflexão na noite de hoje. E quem sabe, né, pode ser útil na nossa caminhada. A gente sempre diz, o que é útil a gente guarda, o que não é útil a gente descarta. Vamos lá, então. Bem prático. Não deixar as coisas para a última hora. Tá, Renato, o que isso tem a ver com paz de espírito? Quando a gente deixa as coisas para a última hora, para o último minuto, muitas vezes, se aquilo que está sendo realizado, ou se naquele projeto, naquela situação, ocorre alguma situação que atrapalhe, naturalmente isso tira a nossa paz. Vou pegar um exemplo claro. Nós estamos em março, lá por abril, já tem que entregar lá a restituição, a declaração do imposto de renda. Até mesmo quem ganha pouco tem que fazer. E aí, tem um prazo, que é anunciado, ó, tal dia, tal horário, 23h59, não é meia-noite, é 1 minuto para meia-noite, encerra o prazo. Aí a pessoa, não, mas tem tempo. Falta um mês ainda, deixa para lá. Falta uma semana ainda. Já falta 2 dias. Vou ter que começar a juntar os comprovantes, tem que achar onde é que estão esses comprovantes para fazer o preenchimento da declaração. Aí chega no último dia, hoje é o último dia, tem que fazer. E aí então a pessoa vai lá, 8 horas da noite, liga o computador, e aí resolve baixar o tal do programa, né, o Receita.net, lá para fazer a declaração. É claro que não foi a única pessoa do Brasil que deixou para a última hora. Então, naturalmente, o computador vai dar problema. Vai estar pesado o sistema. Tanto para baixar lá o aplicativo, quanto para fazer o envio da declaração. Vai começar a dar problema. E a pessoa vai começar a se perturbar, vai começar a se irritar. Já vai vir o filho falar como é que foi o dia da escola, já vai brigar, já não vai achar o... E aí vai dar uma confusão. Por quê? Porque deixou para a última hora. É a mesma coisa, agora é 7h20. Vamos imaginar que nós tivéssemos que estar lá na rodoviária. Vamos andar de avião, né? Que nós tivéssemos que estar lá no aeroporto, 8 horas da noite. Agora é 7h20. Dá tempo de chegar no Salgado Filho até as 8? Talvez até dê. Mas é mais provável que a gente se acidente, que a gente passe o sinal vermelho, que a gente faça uma barbeiragem, que a gente coloque a nossa vida em risco e a vida dos outros em risco, justamente por estar com o horário apertado. Irmãos, o horário, essas questões são questões muito pessoais. A gente sempre diz, quando a gente acostuma a atrasar, a gente atrasa sempre. Quando a gente costuma a vir com antecedência, a gente vem sempre com antecedência. Só que tem um detalhe. Algumas situações as pessoas nos esperam. Algumas situações as pessoas toleram o nosso atraso. Tem outras situações que não. É aquele horário, não é aquele horário, não é mais. E aí vem muitas vezes o quê? A queda da paz de espírito. Então essa questão de deixar as coisas para a última hora é uma armadilha que muitas vezes nós tropeçamos nela e que isso tira a nossa paz de espírito. Às vezes dá tudo certo. Que beleza, deu tudo certo. Na última hora deu tudo certo. Sim. E aí como é que ficou o teu sistema nervoso? Como é que tu tratou as pessoas? Como é que ficou a tua vibração naquele momento? Eu sempre digo, eu chego nas casas espíritas, eu não preciso falar isso como exemplo, mas é uma constatação. Se eu chegar atrasado, eu chego 40 minutos antes. Por quê? Porque eu sou especial, porque isso aqui. Não é nada disso. É simplesmente utilizar a inteligência, a sabedoria. Imagina tu ir fazer uma palestra,
de um assunto que muitas vezes é delicado, e aí tu vai lá com o horário enforcado. Naturalmente, o trânsito vai trancar, o carro vai dar o problema, e aí a pessoa às vezes vai se desequilibrar. E comigo não seria diferente. Então a gente chega antes, conversa com tranquilidade. Se der algum problema, tem uma margem de horário. Então são coisas que vão nos ajudando a evitar o quê? Porque a nossa reflexão na noite é justamente o quê? Algumas coisas que a gente pode evitar que tiram a nossa paz, que tiram a nossa estabilidade. Tem coisas na nossa vida que nós não evitamos, que não dependem de nós, mas tem outras que dependem. Então daqui a pouco a gente vai analisando, vai vendo o que a gente pode melhorar, e isso, naturalmente, no nosso dia a dia, vai se refletindo em oportunidade de evitarmos situações que nos tirem a paz de espírito. Outro ponto, evitar discussões infrutíferas. O diálogo, ele é extremamente saudável e construtivo. O que é o diálogo? É a conversa, onde um fala, o outro escuta, processa a informação, dá a resposta. Isso é diálogo. Um ouve a opinião do outro, o outro dá a sua opinião. Isso é diálogo. Extremamente construtivo em todas as relações profissionais, principalmente familiares, do dia a dia. O diálogo é extremamente harmonioso, contribui para a harmonia, contribui para a integração. E a discussão? A discussão é quando o diálogo perdeu a sua finalidade. Ou seja, daqui a pouco a pessoa já não está mais escutando o que está sendo falado, a pessoa já está pensando na resposta. A pessoa às vezes nem termina de falar, já está respondendo. E aí, naturalmente, um já aumenta a voz, um fala mais alto, outro quer falar mais alto, os ânimos já se acirram. A espiritualidade que está interessada na bagunça já chega junto, falando aqui o português bem claro. Nas discussões, irmãos, a gente nunca está sozinho. Quando a coisa pega mesmo, vamos falar prático aqui. Né? A gente nunca está sozinho espiritualmente. Naturalmente conecta a espiritualidade inferior. Então isso não é diálogo, é uma discussão que não vai trazer nenhum benefício para ninguém. Não existe discussão que se ganha. Discussão todo mundo perde. Diálogo todo mundo ganha. Agora discussão todo mundo perde. Então aqui, conquistando a paz do espírito, evitar as discussões infrutíferas. O que é infrutífero? Por que a gente colocou esse termo infrutífero? É aquela coisa que não vai mudar. Fulano nasceu e torce para o time A, ele vai continuar para o time A. Ele não vai mudar. Ó, fulano tem uma posição política nesta linha, é a posição dele. Fulano, no momento, está trilhando dentro de tal doutrina religiosa, aquela doutrina do momento dele ou dela. Então tem coisas que a gente não consegue mudar no outro. E aí as discussões infrutíferas, aquelas que não produzem nada, não vai mudar nada, não vai somar nada. A gente vê nas redes sociais, pessoal atrás do teclado, e o Renato se incluía, né, dando opinião, ideia, defendendo, debatendo, que não ia chegar a lugar nenhum. E daqui a pouco a gente desperta, só um pouquinho, isso aqui não está me somando, isso aqui não está me contribuindo, isso aqui não está agregando algo na minha vida, pelo contrário, eu estou me irritando. E aí a gente faz o que? A gente muda. Não está legal? Muda. Não está agradável? Muda. Então a gente começa a fazer essa vigilância. Tem coisa que não precisa mudar. E outro detalhe, irmãos, eu sempre digo, às vezes a gente precisa de menos opinião e mais ação. Menos opinião e mais ação. O mundo hoje tem muitas ideias, e é a era das ideias, da informação, mas também o mundo precisa de ação, não é isso? Nosso irmão Rui falou aqui de uma ONG, de um agrupamento de voluntários, vamos assim dizer, do Projeto Transformar, que estão fazendo o que? Eles estão lá na frente do Facebook, do Twitter, ou do sei lá, outra rede aí brigando? Não. Estão lá fazendo as marmitas, o lanche, estão fazendo alguma coisa pelo mundo. Eles são exemplos, podemos dizer que são boas inspirações. Boas inspirações, que é usar o nosso tempo para algo produtivo. Então, as discussões, evitar essas discussões, é de muita sabedoria. Principalmente também discussões religiosas. Cada um tem a sua crença.
Não é porque nós somos espíritas atualmente, ou espiritualistas, ou universalistas, que nós temos que sair conversando e convertendo todos. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento. Se eu for comprar uma capinha do celular, eu só queria comprar uma capinha de celular. E a pessoa que estava me vendendo tentou me doutrinar, me converter. Daí, quando eu disse que era espírita, a coisa piorou. Eu só queria comprar uma capinha de celular. Depois de meia hora, comprei a tal da capinha de celular. Não fui convertido, mas vou ter que procurar outro lugar para comprar a capinha, porque, olha, não deu. Resumo, perdeu um cliente. Irmãos, às vezes a gente não está para mudar determinadas coisas, a gente está para fazer a nossa parte. Às vezes a gente tem a oportunidade da caridade, vamos fazer a caridade. Tem a oportunidade de fazer o bem, vamos fazer o bem, vamos fazer bem feito. Vamos fazer da nossa atitude, muitas vezes, o nosso porta-voz. Das nossas ações, fazer o nosso advogado. Porque quando a gente está fazendo o melhor, está no caminho certo, quando a gente está se esforçando, naturalmente, ali está conosco o quê? O crescimento, a prosperidade. E quando a gente não está nesse caminho, naturalmente a gente está construindo coisas que ali adiante poderão nos atrapalhar. Mas vamos continuar. Uma outra questão que muitas vezes tira a nossa paz de espírito são aquelas coisas que não acontecem. Às vezes a gente tem, às vezes não. Na nossa vida, em muitos momentos, nós temos coisas que nós queremos conquistar, momentos que nós queremos desfrutar, conquistas materiais ou de outra ordem que nós queremos ter, e as coisas não acontecem, e isso tira muitas vezes o nosso equilíbrio. E aí a gente recorre para a sabedoria lá do Velho Testamento em Eclesiastes, né? Os irmãos e as irmãs talvez já tenham ouvido falar desses versículos onde fala a respeito do tempo das coisas. E ali vai falando, né, no Velho Testamento, no Eclesiastes, há um tempo para tudo. E daí vai falando, há um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para edificar, um tempo para... o tempo das coisas. E aí a gente pensa assim, mas o tempo das coisas... Não, mas tem que ser para ontem. Irmão, se tinha que ser para ontem, tem que começar anteontem. Só que não dá nem para voltar, nem para ontem, nem para anteontem. Por que eu falo isso assim? Porque às vezes as pessoas deixam para a última hora, às vezes as pessoas não fazem o que tem que fazer no momento certo, às vezes nós deixamos para a última hora, às vezes nós não fizemos o que tem que fazer no momento certo, e a gente quer que tudo se resolva de uma hora para outra. Eu quero ir lá no ECAC e resolver o meu problema. Porque eu já fui lá na fraternidade, na casa que o Renatinho atua, lá, não resolver. Casa espírita não resolve o problema de ninguém, me desculpe. Espiritualidade não resolve o problema de ninguém. Quem resolve o nosso problema é quem? É quem criou o problema. Quem é que criou o problema? Nós. Renato, está sendo muito duro. Desculpe, eu não posso falar diferente, irmãos. Chegou um momento na transição do planeta, chegou um momento na nossa encarnação, que é o momento de nós enfrentarmos muitas vezes as realidades, de assumirmos aquilo que é nosso, de assumirmos a nossa responsabilidade, de pararmos de colocar a culpa no outro e fazermos a nossa parte. Quando nós nos propusemos a fazer a nossa parte, aí sim, aí a Casa Espírita lá do Renato vai fazer a diferença. Não a Casa Espírita, mas as informações da espiritualidade. O ECAC vai fazer a diferença. Por quê? Porque nós vamos estar receptivos ao auxílio da espiritualidade maior. Qual o primeiro requisito para nós sermos atendidos nas nossas rogativas? Serve para mim em primeiro lugar. Porque muitas vezes eu me pego orando, pedindo coisas que eu não mereço. E nós? Quantas vezes a gente quer alcançar aquilo que nós não construímos? Quantas vezes a gente quer colher aquilo que a gente não plantou? Então, o pré-requisito para nós sermos auxiliados pela espiritualidade, isso inclui para esse trabalho, é justamente o que? O nosso esforço, a nossa tentativa, mesmo que seja aquela pequena tentativa, aquele esforço de vir. E quantos irmãos aqui chegaram com as suas dificuldades de locomoção? Quantos irmãos deixaram a família, os afazeres, vieram correndo do trabalho para aqui estar? E esse esforço que nós falamos, irmãos? Quantas vezes agora, quando entrarmos para o tratamento espiritual ou para o passe, quando nós entrarmos ali, estivermos receptivos, estivermos de conexão com Deus, com a espiritualidade, da nossa maneira, ali está o nosso esforço.
E quando a gente sair ali pela porta e levar as informações daqui de dentro e tentar colocar no dia a dia, ou ao menos pensar a respeito, aí está o nosso esforço. Conquistar a paz de espírito é algo que nós vamos chegar. Mas quando nós começarmos a entender esses processos, as coisas vão ser naturais. Por quê? Porque aí não vai ter mais culpado. Porque aí nós não vamos ficar mais presos do passado, por exemplo, e naturalmente a gente vai seguir uma nova proposta. Bom, daqui para diante eu vou fazer melhor, vou fazer dessa forma. Daqui para diante eu vou me cuidar melhor. Ah, mas o médico falou que eu tenho só 6 meses de vida. Sim, o médico falou, ele estudou. Ele tem formação para isso, a medicina aí está. Mas e Deus? O que Deus falou? Qual será o plano que Deus tem para mim? Quanto tempo será que Deus vai me conceder aqui nessa terra? A gente não sabe. Às vezes a gente tem o nosso plano, às vezes a gente ouve o plano que tem, que as pessoas constroem para nós, mas a gente tem que lembrar que tem um plano só, que o plano é o plano de Deus. Então, quando a gente fala das coisas que não acontecem, é justamente isso. Se não aconteceu, não chegou o momento. Se não conquistou, porque não era o momento, ou não era ainda merecido. Ou não era para nós, tem coisa que não é para nós. Quantas vezes a gente insiste em relacionamentos que não são relacionamentos afins? Insiste tanto, mas muitas vezes aquilo não era. Não era a proposta reencarnatória. E aí vem justamente as consequências disso. Então, essas questões a gente vai, com o tempo, analisando, a gente vai tentando vivenciar elas e, naturalmente, vai se instalando em nós uma base de conhecimento que vai exatamente fazer o quê? Com que esse entendimento se reflita em ações práticas da nossa vida, e aí, então, nós vamos entender muitas coisas na nossa vida que ficam sem resposta. Continuando, o que mais nos tira a paz de espírito? Acontecimentos diferentes do planejado. E a gente estava aqui falando já de planos, né, o plano divino, então às vezes a gente tem os planos, o planejamento. Ah, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo, semana que vem isso, o planejamento. Não, com tantos anos eu vou estar formado, com tantos anos X, Y, é aquela coisa, parece um roteiro de cinema, coisa mais linda. E aí? Quantos planos nós tínhamos lá em janeiro de 2020, série de planos, objetivos, sequências, né? E aí o que aconteceu em fevereiro ou março? 15 de março de 2020, para ser exato. Ali começou todo um processo de mudança devido a uma pandemia. Ah, mas eu tinha o plano disso, mudou tudo. Ah, mas mudou tudo. Não, mas não pode, tanto é que pode que está acontecendo. Irmãos, lá no começo a gente falou, tem coisa que depende de nós, tem coisa que não depende. O que não depende de nós, esquece, não perde tempo. Tenta se adequar da melhor maneira possível, não depende de mim. Agora, o que depende de nós, isso sim, aí nós vamos deixar nossa energia. Bom, isso aqui está nas minhas mãos, isso aqui está na minha possibilidade de realização, então eu vou fazer o meu melhor. Agora, o que não dá para nós alterarmos, a gente vai seguir normal o fluxo. Então, a pandemia foi um exemplo de planos que saíram diferentes daquilo que era planejado. Mudanças que aconteceram. E isso, às vezes, tira a nossa paz de espírito. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem um plano. Mas é importante nós termos um plano. Nós termos as metas, termos o objetivo, mas termos essa clareza que as coisas podem se modificar. E se as coisas se modificarem, a gente tenta se readequar àquilo que tem que ser readequado. Não é mais dessa forma, agora é dessa outra. Não vamos perder tempo questionando, brigando, achando que o culpado mudou, vamos ter que se adequar e vamos por esse caminho. Ou vamos achar um caminho. Então, esses acontecimentos, eles tiram a nossa paz de espírito. Saiu diferente do planejado. Mas voltando, o plano é nosso, mas o plano real de quem é? É de Deus. Quais as nossas necessidades reencarnatórias? O que a gente tem que passar de experiência nessa vida para o crescimento? Então, os planos, às vezes, saem daquela maneira diferente que a gente imaginava. E ainda com relação aos planos, os planos também envolvem pessoas. Irmãos, tem pessoas que estão na nossa vida, tem pessoas que chegam, tem pessoas que partem, tem pessoas que se afastam. Esse é o processo natural dos relacionamentos, esse é o nosso processo natural.
com finalidade evolutiva. Vai chegar um momento, e a doutrina dos Espíritos nos esclarece isso de forma muito clara, vai chegar um momento em que nossa harmonização vai ser a harmonização geral, a harmonização com todos, o amor com todos, o entendimento com todos, sem diferença. Vai chegar esse momento? Vai. Mas esse momento é lá adiante, da mesma forma que a serenidade é lá adiante. O que nós vamos ter nesta caminhada até alcançarmos isso? Experiências. Então vamos construir amizades, construir amores, fortalecer laços de amores, vamos nos reconciliar com espíritos de outras encarnações que talvez a gente tenha prejudicado. Tudo isso vai acontecer. Mas em alguns momentos as pessoas vão sair da nossa vida. Em alguns momentos nós vamos ser tirados da vida das pessoas. E isso muitas vezes poderá nos tirar a paz de espírito. O que a gente faz então? A gente ora para Deus e pede entendimento. A gente pede entendimento para aceitar aquela situação, para superar da melhor maneira aquela situação e vamos deixar o tempo agir. Às vezes, irmãos e irmãs, aquela pessoa que se afasta, eu vou ter que ser claro de novo, vou ter que pegar forte. Às vezes, aquela pessoa que se afasta da nossa vida não é uma perda, às vezes é um livramento. E o tempo mostra isso. E às vezes, quando há essa separação, a gente não entende, mas aquilo era o melhor para nós. Então, o tempo vai mostrando, vai nos dando entendimento, vai serenando o nosso coração. Falando em serenar o coração, também é importante nesse ponto, já fechando ele, partindo adiante, serenar o coração é também entender que as pessoas não são iguais. É nos permitir, muitas vezes, acreditar no ser humano, acreditar no amor e acreditar no bem. Às vezes a gente leva tanta sacudida nessa vida que o coração fica virado em pedra, não é isso? Ah, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Pelo contrário, é tudo diferente, porque cada um de nós é uma individualidade. Então eu falo isso para nós nos permitirmos. Muitas vezes a gente ficou magoado, sentido, coração ferido, mas as pessoas não são iguais. Nos permitir muitas vezes, porque às vezes aquele sofrimento nos impede, aquela generalização nos impede muitas vezes de momentos agradáveis ali adiante, de conquistas ali adiante. Então é importante a nossa atenção nesse item. Conquistando a paz de espírito. A paz de espírito também ela pode ser fortalecida, já nos encaminhando para a finalização, pela nossa higiene espiritual. Já falei tantas vezes aqui, não é isso? Higiene espiritual. Da mesma forma que nós temos a higiene com o nosso corpo físico, o que é a higiene espiritual? É, digamos assim, os cuidados da nossa parte espiritual. E esses cuidados quais são? Aqui nós estamos, na noite de hoje, fazendo o quê? Estamos cuidando da nossa parte espiritual. Viemos aqui receber um passe, fazer uma consulta, buscar um fortalecimento. E a higiene espiritual é isso. É oração diária de agradecimento, de pedido, é o bate-papo com Deus. Eu sempre falo em oração e não diminuindo o poder da oração, porque ele é infinito. Eu sempre digo assim, o que é a oração? Ah, é a conexão com Deus através da transmissão do pensamento. Beleza. Em termos práticos, a oração é a nossa conversa com Deus. A nossa conversa franca com Deus. Lá no recolhimento nosso. Seja no quarto, no banheiro, seja quando o mundo está desabando, seja no meio do temporal. É a nossa conversa com Deus. É no momento do acidente que está vindo a carreta ali na frente. Meu Deus, me ajuda. Está conversando com Deus, Ele vai ajudar. Então essa conversa íntima com Deus é parte também da nossa conexão com o mais elevado. E quando nós estamos conectados com as coisas elevadas, naturalmente vibrações inferiores não nos desestabilizam. Vamos repetir? Quando nós estamos conectados com e sintonizados com as forças do bem, naturalmente as forças do mal não têm ascendência sobre nós, não nos atingem. Então as coisas vão passar por nós e não vão nos afetar. As provocações, muitas vezes a gente nem vai ouvir. Aquela palavra que foi para ferir, muitas vezes nem vai encontrar eco do nosso coração, porque ela vai passar direto, porque nós vamos estar noutra sintonia. Agora, se nós estivermos já numa sintonia que não seja mais elevada, com pensamentos que não sejam os melhores, qualquer coisa vai alterar o nosso humor, qualquer coisa vai alterar o nosso estado. E aí nós vamos sair da tão buscada paz de espírito. Irmãos, paz de espírito é uma conquista, é uma busca diária, minuto a minuto,
é esforço, mas que vale a pena. Quão bom é quando a gente pode se recolher ao final do dia com paz pelas coisas que foram bem realizadas, pelo nosso esforço. E quando se fala em realizar as coisas boas, não é acertar sempre, mas é se esforçar para acertar. O que Deus quer de nós hoje? Ele quer esforço. Ele não está dizendo, tu tem que reencarnar e fazer uma encarnação perfeita. Não, vai lá, reencarna, aproveita a oportunidade, faz o teu melhor, mas te esforça. Deus quer o nosso esforço. E quando Ele vê o nosso esforço, se pudéssemos, né, e a nossa imaginação divaga nesse sentido, certamente Deus se alegra disso. Ali está a alegria de Deus por um filho, uma filha que está retomando o caminho da ascensão espiritual. É o esforço que vai nos conduzir a essas conquistas. Muito obrigado por essa oportunidade, que possamos, agora na próxima etapa do trabalho, estarmos receptivos, com a sintonia fortalecida, e que possamos levar dessa noite tudo aquilo que a gente veio buscar. Muito obrigado, muita paz a todos nós. Amém.